No papo dessa terça-feira, 1º de outubro de 2019. Polêmica jurídica. Em carta, ex-presidente Lula diz que não aceita barganhar os direitos e a liberdade dele. A posição do petista abre um debate. Pode um preso se negar a ir para o regime semiaberto? É hoje, o comentarista Samidana já tira nossas dúvidas sobre o saque aniversário do FGTS. Virou meme. Em vídeo que viralizou, Luana Piovani afirma que dava muito trabalho ser cidadã no Brasil. Não sobrava tempo nem para postar foto de biquíni, desabafou a atriz e a apresentadora. Vamos falar disso. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Convido você a ficar com a gente por aqui até às 11h30. Vamos levar essa conversa. Você que está indo para o trabalho, você que está em casa começando seu trabalho no home office ou mesmo chegando na tua empresa com esse fone de ouvido espetado na orelha, sintonizando a programação aqui da Jovem Pan. Muito bom tê-los conosco, hein? Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Já a gente segue no nosso papo, porque nesse comecinho de programa a gente já vai falar de um evento realizado hoje, que é o Dia do Idoso. O Truck da Longevidade está na Praça Oswaldo Cruz, em São Paulo. E é com você, Natasha Mazaro, que eu começo o Morning Show. Muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Começou agora há pouco uma ação da Bradesco Seguros aqui na Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista, para celebrar o Dia da Longevidade. O Truck da Longevidade está oferecendo à população de todas as faixas etárias a medição de pressão, de glicemia e teste de bioimpedância, que avalia a composição corporal, estimando a massa magra, a massa muscular, gordura corporal e água, entre outros dados sobre o estado nutricional da pessoa. E tudo de graça. A ação começou às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Um dos embaixadores do Viva a Longevidade, Robson Caetano, e o apresentador Otávio Mesquita participarão aqui do evento. Fica então o convite para todos que passarem pela Praça Oswaldo Cruz, parar um tempinho aqui no Truck da Longevidade, cuidar da saúde e garantir uma vida mais longeva. Tá aí a Natasha Mazaro abrindo aqui o Morning Show com a gente. Agora sim, Paulinha, temos tempo para divulgar nossa hashtag. Temos, Ed. E aí? Antes eu vou ter que contar uma história pra vocês. Ai. Se é que vocês já não estão sabendo, porque é uma história que viralizou, Edgar, na internet. Desde que uma entrevista da Luana Piovani para o Universo foi ao ar. Sim. Um trecho dessa entrevista, um trechinho separado, mobilizou o Brasil, Edgar, porque realmente não é fácil ser cidadã no Brasil. Olha, eu vou falar pra vocês que eu fiz a minha própria edição, deixando uma frase a mais da edição que viralizou, porque vocês vão entender. Com a palavra, Luana Piovani. Vamos lá. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o Tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, PUVXZ, e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas me dá muito trabalho, não tô conseguindo postar, eu bonita de biquíni. Tem 4 coisas políticas para fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar. A galera parou a edição na questão de postar foto de biquíni, né? Não deu esse finalzinho onde ela dá quase um salvar, assim, né? De que ela fala, cara, as pessoas me mandaram coisas que são realmente importantes e que eu tenho que postar. Então, quer dizer, ela entende que ela talvez tenha uma responsabilidade. Não, eu acho que ela entende. Eu vi a entrevista inteira, gente. Entre namorado de Israel, entre muita coisa que tá acontecendo na vida da Luana Piovani. Nesse contexto, ela estava falando sobre a mudança dela para Portugal, como ela ficava com o tempo ocupado com as coisas que aconteciam no Brasil, que agora ela estava distante disso, que em Portugal ela não se sentia parte ali do país, então ela também não queria saber muito dessa história, então que ela estava meio que vivendo a vida dela, ela estava meio que vivendo a foto dela de biquíni, a foto das crianças indo pra escola, entendeu? Ela estava meio que se dedicando à própria vida. E aí que ela entra nessa história das causas, entendeu? Tipo, nossa,
É muita coisa, a gente fica muito envolvido com muitas causas. Não sei, a galera no Twitter foi a maior zoeira, tá até hoje aqui acordando cidadã do Brasil com dificuldade, entendeu? Todo mundo meio com... O que não é mentira. Dó da Luana, enfim, virou uma grande zoação. Edgar, vocês querem dar uma comentadinha sobre isso? Eu não acho que ela foi irônica, Vini. Você acha que ela foi irônica? Eu não acho. Eu acho que a surpresa por parte das pessoas no Twitter é que por mais que elas postem hate, se postem amor e tudo mais, elas não entendem às vezes que para determinadas celebridades postar é uma obrigação como cidadão ou como celebridades mesmo. Muitas celebridades, pelo menos eu vejo alguns famosos achando que eles têm que dar o exemplo e falar sobre determinadas causas, achando que eles têm que opinar sobre determinadas coisas. Usar a visibilidade por uma causa legal. E aí, pra algumas pessoas, isso pode parecer absurdo quando ela fala, porque eu tenho que postar algumas coisas absolutamente legítimas, mas eu entendo que ela, como alguém que quer dar exemplo pra uma massa que segue ela, queira fazer isso porque os motivos são legítimos também. Agora, entendo. O Brasil não tem só 1 ou 2 motivos legítimos pra postar, não. Tem uma carambada. Posso chamar o VAR? Eu quero chamar o VAR, quero ver de novo o vídeo, que eu continuo achando que a fala dela no final... Você acha que contém ironia? Contém. Vamos ver de novo então. Vamos tirar isso. Tasca-lhe o play, Luana. Fala aí de novo. Trabalho ser cidadã no Brasil. Tira tema, eu queria postar foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, ter o VXZ, e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas dá muito trabalho. Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni. Tem 4 coisas políticas pra fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar. Tá bom, então ela prioriza essas coisas que ela fala no final. Mas o primeiro vídeo... admite o biscoito, hein? Que ela quer o biscoito da foto de biquíni. Foi muito irônico, o primeiro vídeo tinha um corte ali, né? O vídeo que viralizou acaba nessa parte do biquíni. Não tem essa parte. Não tem esse final. Eu que fiz a edição da entrevista completa pra contextualizar. Mas na visão de vocês, esse corte ali induziria quem vê o vídeo a ver uma futilidade na fala da Luana, é isso? Porque a Luana é uma pessoa que, se ela não é autêntica, você acha que ela não é autêntica, ela busca uma autenticidade nas suas falas, na sua maneira de agir. Muita gente não concorda, ela causa, mas ela fala, pelo que me parece, o que ela sente. Agora, tem uma coisa curiosa, porque o brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. Talvez ela tenha ido para Portugal para falar, eu vou mudar de vida, eu vou esquecer essas coisas que a gente tem no Brasil, que são chatas pra caramba, eu vou viver minha vida com os meus filhos, eu vou fazer as fotos na praia, eu vou tirar foto de biquíni. Aí chegando lá, não resiste, porque o Brasil é irresistível. O Brasil não sai da gente. Mas acho que tem um ponto aí na fala da Luana, Edgar, tirando assim o exagero, né, a coisa teatral da Luana Piovani, mas que é quase uma sketch do Porta dos Fundos, gente. Quase uma sketch do Porta dos Fundos, mas que existe sim uma classe artística no Brasil, que é uma classe bastante unida e bastante influente, e que para você estar de acordo com todas as bandeiras dele, você precisa seguir rigorosamente todas essas pautas. Uma prestação de contas, existe. Assim? Você acha que ela expôs isso aí? Ela expôs e não é a primeira que expõe. E eu acho que quem não coaduna com todos os pontos deste grupo acaba realmente ficando um pouco... Sai da panelinha? Escanteado, se sente excluído. Né? Porque não é uma opção assim, olha, tudo bem, da Amazônia eu tô com vocês, mas dessa outra pauta eu não tô. Não, você tem que estar... em todas. Então a pessoa se sente um pouco sufocada mesmo. Olha, você imagina a Samidana, que tá aqui com a gente, já daqui a pouco vai falar sobre a questão do FGTS aí. Quantas fotos de sunga a Samidana já não postou falar de FGTS, para suas fãs, Samidana? Pois é, um bom dia a todos. Tô de volta aqui no Brasil e prazer estar aqui no Morning novamente. Trouxe um chocolate para a bancada, olha aí, aqui, ó. Chocolates para adoçar a nossa vida, que não está fácil. Tá mais difícil que a da Luana, né? Eu vejo os problemas que ela tem. Cada um acho que vê as redes sociais de uma forma. Eu sempre usei para divulgar o meu trabalho, então eu tento postar conteúdo, mas atrizes, celebridades, eu acho que as pessoas têm interesse na vida pessoal dela. Me pareceu sincera.
mas um pouco sem noção de como ia repercutir, assim. Não me parece que ela tá tentando manipular nada, ela fala... Sim, a Luana não tá nem preocupada com isso. Ela quer justamente essa... Virar notícia. Se ela virar meme também, gente. Porque tudo que ela fala repercute pra caramba. Agora, que eu acho que é bem legítimo isso que ela falou, acho ótimo também que ela já admite que tá pedindo biscoito pelas fotos de biquíni, que quer tá bonitona lá no Instagram e ganhar seus likes. Tudo isso. Quem nunca? Todo mundo fica postando causa e fica postando biscoito, né? Ela não fez nada mais que todo mundo faz. Você vê, caro ouvinte, caro espectador, tudo isso pra divulgar a nossa hashtag de hoje. Que é, Edgar? Que é, Paulinha? Brinque de ser Luana Piovani, hashtag ser cidadão no Brasil. Olha aí. Como é pra você? Tá difícil? Tá fácil? Isso aí. Queria tempo pra postar foto de biquíni? Não sei. Escreva aqui pra gente, participe, hashtag ser cidadão no Brasil. Outra maneira de você interagir é pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009, é o nosso número, você manda uma mensagem em vídeo, né, e responde pra gente. E aí, dá trabalho ser cidadão no Brasil? Dê a sua opinião mandando um vídeo aqui pro nosso WhatsApp. Anota aí, 11 931 7009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan. Também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e pelas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso papo matinal. Começar aqui agora com o saque aniversário do FGTS. Assunto muito interessante, de muito interesse do trabalhador brasileiro. E o Samidana já está anunciado, já está aqui com a gente para esclarecer os principais pontos dessa modalidade. Tudo bem, Sana? Muito bem. Sana é bom, né, Sami? Vamos lá, como é que funciona essa questão do saque aí? O trabalhador tem muito interesse em saber os meandros, os detalhes dessa possibilidade aí de ter mais umzinho ali na carteira. Vamos lá, começa hoje a adesão ao programa Saque Aniversário. Ou seja, a Caixa deve divulgar ao longo do dia como as pessoas fazem para ter esse benefício. Quem optar pelo Saque Aniversário, todo ano vai ter uma data lá que vai poder sacar dinheiro. Não tem relação com esse saque que teve agora. Que foi o saque automático. Foi o saque automático. Agora, quem opta pelo Saque Aniversário passa a não ter direito de pegar o dinheiro todo no caso de demissão. Então, quando a pessoa é demitida, ela tem 40% de multa e pode retirar o FGTS. Se a pessoa optar pelo saque aniversário, ela só vai ter direito aos 40% de multa. Existe uma tabela de valores. Então, quem tem menos que R$500 vai poder sacar 50%. De 500 a 1.000, 40%, de 1.000 a 5.000, 30%, de 5 a 10 mil são 20%, de 10 mil a 15 mil, 15%, de 15 a 20 mil, 10%, e acima de 20 mil, 5%. Isso todo ano, e aí tem uma data, tem no próprio site da Caixa. Minha recomendação, o FGTS é uma anomalia. O governo lá pega um dinheiro que é seu, que é do trabalhador, e sequestra. Como se não fosse já ruim o sequestro, ele te remunera muito pouco. Na verdade, menos que a inflação. Então, esse dinheiro vai sendo corroído. Você vai perdendo o poder de compra. Então, a minha indicação é sempre saque o que puder, na medida que você conseguir. Seja o saque imediato, seja o aniversário, seja em rescisão, seja para compra de uma casa, porque é um dinheiro que você está perdendo com ele dia a dia. Existe um dado, Sami, se as pessoas usam esse dinheiro mais para pagar dívida ou para bens de consumo? Não existe nenhum dado sério, existe uma pesquisa, assim, meio enquete. É claro que as pessoas que têm dívidas usam para pagar a dívida. A preocupação dos que defendem o FGTS é falar assim, mas é um dinheiro que eu guardo para o trabalhador, porque se eu não guardar para ele, ele gasta. No entanto, guarda a que custo? Eu prefiro ter a liberdade de decidir aonde eu coloco o meu dinheiro e a gente ter educação financeira para as pessoas pensarem no futuro. Sami, eu tenho uma pergunta para te fazer que é a seguinte, isso que você está falando,
Certo, eu entendo que a tua visão é a visão do liberal que entende que o dinheiro tem que estar na mão do trabalhador para que ele faça o uso que ele quiser daquilo ali. Mas não tem uma coisa também do FGTS, que pelo próprio fundo de garantia do tempo de serviço e tal, que garante que o trabalhador, numa situação difícil, possa ter o direito a esse saque e atenuar a situação difícil? Essa função primordial da criação do FGTS não se perde com essa proposta? Porque eu entendo o que você está falando, mas o princípio da criação do próprio FGTS não fica sem sentido? Ele fica sem sentido, mas eu suponho que é melhor para a sociedade a pessoa ter o dinheiro e alocar da melhor forma, inclusive sendo responsável por não ter feito um colchão e num momento mais difícil ficar sem nada. Mas o que acontece hoje, você tem uma garantia, mas te remuneram muito pouco. Então, tiram a liberdade, além disso, te dão uma remuneração que é abaixo da inflação. No tempo, você está perdendo o poder de compra do seu dinheiro, né? Um dinheiro que é seu por direito. Claro, existem essas duas visões e é interessante o debate, Edgar. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Olha, a gente ainda fala com o Sami no programa de hoje. Vamos para a política. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que sejam suspensas as investigações que tinham o senador Flávio Bolsonaro como alvo no Rio de Janeiro. Direto a Brasília, vamos falar com Zé Maria Trindade sobre os detalhes desse caso. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, surpreendeu a todos aqui a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre este caso. Todos entendiam aqui que o caso estava solucionado. Em julho, durante o recesso do Judiciário, o presidente do Supremo, como plantonista Dias Toffoli, deu uma canetada e acabou cancelando todas as investigações, inquéritos e processos que tinham como origem informações do extinto COAF, né? Então, achávamos que a situação estava resolvida. A Polícia Federal emitiu um parecer indicando a todos os delegados e agentes de que investigações com base em dados da Receita Federal e extinto COAF deveriam ser paralisados. E depois, no mês passado, o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma reclamação no Supremo. Esse tipo de petição é para fazer cumprir uma decisão do Supremo. A reclamação do senador é a seguinte, de que mesmo com essa decisão de Dias Toffoli em julho, o processo contra ele estava continuando, né? Estava prosseguindo, inclusive anexos foram colocados no processo. E aí, nesta madrugada, o ministro Gilmar Mendes deu um despacho pesado, né? Ele impede qualquer prosseguimento do processo, qualquer ação, até a decisão do plenário do Supremo. Só no dia 21 de novembro é que o Supremo vai decidir ali do mérito, né, sobre o que deve ou não ser usado do extinto COAF e da Receita Federal. Muita gente lembra só do COAF, mas também o impedimento é para uso de detalhes e dados da Receita Federal. Olha, além, evidentemente, desse processo do senador Flávio Bolsonaro, estão suspensos aí inquéritos e processos em vários setores, na Polícia Federal, também até na Lava Jato e em outros setores. Entendem aqui também que parte desses processos se deve a parentes de ministros do Supremo que estariam sendo investigados através de dados da Receita Federal. Ô Zé, fora toda a indignação que isso causa, né, do clamor por justiça, né, de buscar mesmo corruptos, independentemente de suas siglas partidárias e do grau de digamos, influência na cena política, já que se trata de um filho de um presidente, né? A decisão do Gilmar, embora nas manchetes causem revolta, ela só ratifica, como você disse, uma decisão já anterior do ministro Dias Toffoli, né? E eu me lembro numa entrevista... Faz cumprir. Isso, faz cumprir uma decisão que todos já sabíamos que já havia sido tomada pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Eu me lembro de uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro, reclamando, né, de que ele foi investigado à revelia, quer dizer, ações sem autorização da justiça, que foi todo o que gerou esse bloqueio aí, né, pelo menos periódico, né, das
essas investigações sem autorização da Justiça, dos dados do COAF que foram vazados. Mas tem uma questão de fundo aí que também a gente deve prestar atenção, porque o Gilmar tem essa fama, mas ele nada mais fez do que falou, olha, não pode mesmo, tá parado e vamos retomar isso, se eu não me engano, em dia 21 de novembro, né? 21 de novembro. Isso não vai parar, essa investigação vai seguir adiante, né, Zé? Tem toda também um entendimento, porque às vezes a gente fica só na manchete e é induzido a crer uma coisa que não se trata da realidade, né? Ele não entrou no mérito. E no dia 21 de novembro, o plenário do Supremo vai decidir se investigações, processos, inquéritos que tenham como origem os dados do extinto COAF e da Receita Federal e que não tiveram autorização da Justiça, se esses dados podem ou não serem usados em processos em geral. Até agora pôde, porque não se trata de quebra de sigilo. Quando há quebra, é evidente que o investigador, seja ele da Polícia Federal ou Ministério Público, tem que pedir autorização da Justiça. Mas, nesse caso, era um repasse de dados totais e não exatamente de um CPF, uma investigação. E com base naquilo, com aquele volume de recursos movimentados, aí a polícia pedia autorização à Justiça para quebrar sigilo daquela pessoa se entendesse que precisava de uma aproximação. O que está aí em jogo é se os processos que tenham como base, por exemplo, a Receita Federal e ao extinto COAF, na Lava Jato, se eles podem ou não prosseguir. Então, a impressão que fica, Edgar, é que o ministro Dias Toffoli tomou como base, ele usou esse pedido do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, para impedir várias investigações, que são investigações muito amplas. Ninguém sabe calcular exatamente quantas, né? E, por outro lado, fica a dúvida porque ele quer impedir tanto uma investigação superficial apenas de movimentação financeira. Isso, lembrando o ouvinte, a questão toda se direciona e foca aquele R$1.200.000 no período de um ano de movimentações atípicas ali, constatadas nas movimentações, na chamada rachadinha, né? Quando o político recebe por seus assistentes, tudo, e esses assistentes devolvem o dinheiro para o político. É um imbróglio e que até agora, pelo que a defesa do Queiroz falou, parece que não foi a contento, né? Não teve muito resultado ali no Zé. A gente fala muito do senador Flávio Bolsonaro, mas a proteção aí é a Fabrício Queiroz, né? É ele que está sendo blindado, é ele que fez a movimentação e a ideia que fica é essa proteção ao Fabrício. Pois é, Zé. A gente está aí diante de um Vale Night, né, do senador Flávio Bolsonaro, patrocinado pelo STF. A palavra é exatamente essa, Edgar, é um imbróglio jurídico, né? Eu tentei recapitular um pouquinho dessa teia complexa no meu tweet de hoje, no Boletim Coppola. Eu disse o seguinte: o ministro Gilmar Mendes deu passe livre na justiça para o senador Flávio Bolsonaro, depois do presidente do STF, Dias Toffoli, suspender investigações a partir de relatórios do COAF, agora o IFE, né, Unidade de Inteligência Financeira, assim beneficiando por tabela Glenn Greenwald, hi there. É um time tanto, só faltam o Queiroz e o David, hashtag STF Vergonha Nacional. Eu sempre pontuo isso, né, como bem trouxe o Zé, são vários os investigados beneficiados por isso, incluindo o Glenn Greenwald e o David Miranda, né, por aquela liminar do Dias Toffoli sobre o caso Queiroz-Flávio Bolsonaro, que ele suspende, né, qualquer investigação provocada legalmente pelo COAF. Na verdade, na prática, é como se o STF ele tivesse trancado qualquer investigação sobre crime financeiro até novembro desse ano, especialmente crimes de lavagem de dinheiro. Então, é um grande aviso do STF aos bandidos. A primavera de 2019 é a melhor estação para você cometer crimes do colarinho branco. E só para reforçar o absurdo dessas decisões, tanto do Dias Toffoli como esse reforço agora do Gilmar Mendes, o COAF, ou a Unidade de Inteligência Financeira, não investiga. Ele recebe notificações do sistema bancário sobre movimentações atípicas, incomuns. Aí ele monta relatórios um pouco mais aprofundados, coesos, ligando algumas informações de caráter público. E ele reporta ao Ministério Público, que solicita ou não a abertura de inquérito. Antes dessa decisão em favor do Flávio Bolsonaro, o partido Rede Sustentabilidade já havia
acionado o STF para blindar o Glenn Greenwald contra, abre aspas, qualquer procedimento de investigação. De novo, uma licença para cometer crimes. Só que, estrategicamente, o presidente do STF optou por decidir na ação do filho do presidente, na qual, inclusive, ele decidiu na qualidade de plantonista e estendeu a sua decisão para vários outros casos. É tão absurdo que a Procuradoria-Geral da República, em embargo de declaração, qualificou esse movimento como ultrapetita, ou seja, o ministro Dias Toffoli estava decidindo além do que foi pedido na defesa. E aqui vale a pena repisar isso. A decisão do Toffoli beneficiou não só a sua esposa, como a esposa do Gilmar Mendes, que estavam aí às voltas com a Receita Federal. Agora, sobre os fatos recentes, essa decisão é monocrática, né, portanto individual, e o ministro ele suspende não só as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas também a tramitação de recursos no Tribunal de Justiça. Essa é a novidade, até o julgamento pelo STF, que está pautado para o fim de novembro. E aqui, sinceramente, não tem nenhuma novidade. Esse é o país que tem hora marcada para apurar ilícito e, de preferência, dando o maior aviso prévio possível para todos aqueles que são, que são investigados. Mas eu vou além, eu não acho que ele simplesmente reforçou a decisão do Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, porque ele trouxe alguns elementos novos. Por exemplo, ele solicitou a apuração de, abre aspas, responsabilidade funcional dos membros do Ministério Público. Também nenhuma novidade aqui. Esse é o país que criminaliza o combate à corrupção, em que a imprensa aplaude, né, o vazamento de mensagens privadas, roubadas aí de cidadãos comprometidos em levar a justiça aos ricos e poderosos. E o último ponto interessante é sobre a narrativa política a respeito desse fato que está rolando na internet. A ala governista mais aguerrida, por assim dizer, fala que isso é uma grande cortina de fumaça para tirar o foco da aprovação da reforma da Previdência no Senado. Inclusive, eu recomendo aqui para os tuiteiros, né, a hashtag Senado aprove a reforma. Só que, na verdade, olhando mesmo por essa ótica de um governo novo refém de um sistema antigo, esse é um argumento de mão dupla. Por quê? A repercussão da notícia do caso Flávio Bolsonaro, ela vai ser limitada justamente pela pauta da reforma, divide a atenção do público, e é do interesse dos senadores que a aprovação da reforma, que tem uma natureza impopular, né, porque restringe, reformula, moderniza direitos, ela tenha menos protagonismo no noticiário. Assim, o sistema ele se beneficia da cortina de fumaça nas duas hipóteses, seja para tirar o foco da Previdência, mas aprová-la, que é o mais provável, seja para tirar o foco da Previdência e não aprová-la, que é muito improvável. O único que se beneficia dessa história, sem dúvida nenhuma, é o réu Flávio Bolsonaro, né? Então, a notícia desse passe livre que ele recebeu da Justiça vai durar só um ciclo de notícias, até voltar à pauta da Previdência, e não vamos esquecer que foi a defesa dele que entrou com esse pedido de suspensão de investigações e obteve sucesso. Por tabela, ainda prejudica os membros do Ministério Público que estavam ali no afã de investigá-lo. E esse é o fato. Então, o Flávio Bolsonaro é vencedor em qualquer cenário, o combate à corrupção é perdedor em qualquer cenário, e a reforma da Previdência a gente vai saber muito em breve se ganhou ou perdeu com isso. Valeu, Zé. Alguma linhazinha rapidinha, Zé, pra gente fechar? É isso que o Caio falou, exatamente. Aproveitou aí a linha do filho do presidente para fazer uma anistia e uma proteção geral. Só no dia 21 de novembro é que nós ficaremos sabendo que a Corte pensa exatamente desta proibição do uso de dados de instituições que foram criadas para isso. Sim. É isso aí, Diego. Vamos contar esses aproximadamente 50 dias que temos pela frente, então. Valeu, Zé. Um abração, hein? Obrigado. Vamos em frente aqui no Morning Show. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nesta terça-feira o desbloqueio de 2 bilhões de reais em recursos da pasta. Segundo ele, o descontingenciamento passa a valer imediatamente e serve para o orçamento discricionário. Weintraub ressaltou que a disponibilização dos recursos tem como destino principal as universidades e institutos federais, que receberão 58% do valor. Outra parte da verba irá para a compra de livros didáticos, exames da educação básica, exames e também o pagamento de bolsas da CAPES. Apesar do desbloqueio, permanecem retidos 3,8 bilhões de reais. Samidana está com a gente aqui. Sami, com a volta dessa grana aí, fica clara agora a diferença entre, né, a discussão que nos acompanhou durante esse período de entendimento, digamos assim, do que era corte e o que era contingenciamento, né?
Acho assim, tem uma questão interessante. Primeiro, eu sou professor desde os 21 anos, eu tenho 40, então estou no meu 20º ano como docente. Agora eu já estou há mais de 15 anos na FGV, aqui do lado. Muita choradeira das universidades sobre bolsas de pesquisa, sobre bolsas em geral para programas de doutorado, programas de mestrado. Mas o fato é que o Brasil produz pouca coisa com qualidade. O meio acadêmico é um meio com muitas métricas. Então, quando você publica alguma coisa, você pode saber o jornal que foi publicado, que é o periódico, o grau de impacto. Acredito que a gente não tem... O maior problema no Brasil não é a falta de dinheiro para a educação, e sim o mau uso do dinheiro. Por outro lado, o ensino básico gasta muito e mal também, e o ensino básico é mais importante, se você olhar a estrutura do Brasil para a economia, do que um mestrado e doutorado. Então, eu acho que, além de se discutir o dinheiro, para onde vai, o corte ou contingenciamento, a gente precisa começar a criar métricas. Ainda temos muito poucas métricas. E quando a gente olha como vai a educação brasileira nos rankings, vai muito mal, independentemente do nível do ranking. Se a gente olhar a produtividade do brasileiro, é muito baixa frente a outros países. Falar de dinheiro é um início, mas a gente precisa evoluir nessa transparência e principalmente qual que é o retorno para a sociedade. Certo. Antes de fechar esse bloco, eu passo a bola para você, Paulinha. Ed, eu tô vestindo hoje uma camiseta especial aqui no Morning Show, é 1º de outubro, celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Urticária. A gente vai ter a oportunidade aqui no programa de saber mais sobre a UCE, que é a urticária crônica espontânea, uma doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros e que é desconhecida por 91% da população. O Dr. Luiz Felipe Ensina está aqui com a gente, vai nos ajudar a entender mais. Explica o que é a UCE, doutor. Bom, a UCE é a urticária crônica espontânea. Então, antes de falar da UCE, vamos falar de urticária. O que é urticária? É uma doença que é caracterizada pelo aparecimento de lesões na pele, normalmente avermelhadas, elevadas, que vão mudando de lugar e coça muito. E alguns pacientes também têm o angioedema, que é um inchaço de lábio, pálpebra, muito protuberante, muito deformante e que tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. A gente acredita que a UCE, que é a urticária crônica espontânea, então você tem a urticária aguda, ela começa e desaparece, e tem aquelas que persistem por mais do que 6 semanas. Que podem confundir com alergia até, né? Que pode confundir com alergia. As agudas podem estar relacionadas com alergia, mas a crônica não é uma alergia a alguma coisa de fora do corpo. Então a gente estima que mais ou menos 1 em cada 250 pessoas tem urticária crônica espontânea no Brasil. E o problema da urticária crônica espontânea é o impacto que ela tem na qualidade de vida. A pessoa, ela se coça o tempo inteiro, então ela não consegue dormir, não consegue realizar as atividades do dia a dia, trabalho, atividades sociais. Ela não sabe em que momento que a urticária vai se manifestar, se é no meio de uma reunião, no meio de um evento social. Com isso a pessoa começa a ficar ansiosa, deprimida, e ela acaba se fechando e se escondendo cada vez mais. Isso tem um grande impacto na qualidade de vida. Doutor, eu imagino que o diagnóstico seja muito importante, né? Se descobrir que está passando-se por isso, quais são os médicos indicados? Se alguém aqui está ouvindo o Morning Show, está passando por isso por um período prolongado, 6 semanas, quem que deve procurar? Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? A gente vendo o paciente, conhecendo a história, examinando esse paciente, a gente consegue fazer o diagnóstico. O médico especialista indicado para fazer esse diagnóstico e principalmente para tratar uma urticária crônica espontânea é o alergista ou o dermatologista. Então, para quem se vê nessa condição e que está ouvindo, pode entrar no site Tudo Sobre o CE. Lá tem uma lista de especialistas que estão aptos a atender esse tipo de problema. Quem quiser saber mais informação sobre a doença também tem muita informação nesse site. Tem no meu Instagram também, @alergista, lá eu falo muito de urticária crônica espontânea. Então é muito importante que as pessoas conheçam a doença, porque tem muita gente que não sabe o que é, fica pingando de médico em médico sem ter um diagnóstico e sem ter o tratamento adequado. Quanto mais a gente se informar e souber mais sobre isso, mais fácil vai ser da pessoa procurar o tratamento, porque tem tratamento, gente. Eu ouvi aí o depoimento de vários pacientes, é realmente bastante desesperador. Vai buscar o seu diagnóstico, tem tratamento.
entre no site tudosobreuce.com.br, busque mais informação. Se você sente, então, coceira, vermelhidão por mais de 6 semanas, procure saber. E hoje, então, nesse Dia Mundial de Conscientização da Urticária, essa oportunidade de falar aqui no Morning Show. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Agora 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show nessa terça-feira, a ex-deputada Manuela Dávila e o hacker da Vaza Jato, conhecido como Vermelho, trocaram mensagens por 9 dias. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Vamos para os detalhes, Vini? Isso, Edgar. O Estado que teve acesso aí ao inquérito, né, da Operação Spoofing. Como já era conhecido, a Manuela Dávila entregou, né, o seu celular para a Polícia Federal, tanto que essas mensagens aqui agora que foram reveladas pelo Estado foram organizadas ali pela própria defesa da Manuela Dávila. E o que ela já tinha falado era realmente dessa troca de mensagens inicial que teve com o Walter Delgatti Neto, mais conhecido como Vermelho, que ela teria fornecido ao Vermelho o contato do jornalista Glenn Greenwald para que ele pudesse passar aí todos esses dados, esses arquivos que ele continha. Inicialmente, o Walter Delgatti informou a Manuela que tinha conseguido o celular dela por meio de um acesso que ele teve também do celular do senador Cid Gomes, e que pediu até desculpas para ela pela invasão, mas que era um mal necessário e que ele achava que tinha ali informações importantes a serem reveladas. Mas tem alguma coisa nova na matéria? Porque isso ela já tinha dito no primeiro momento onde ela se manifestou a respeito. Não, o que há de novo é que assim, houve aí um prosseguimento das conversas, né? Essas conversas elas foram aí interceptadas do dia 12 ao dia 20 de maio, portanto no intervalo aí de 9 dias, e contém 38 prints. Então, o Walter Delgatti, na verdade, ele faz algumas avaliações do próprio material que ele tinha em mãos. Ele fala que não estava em busca de dinheiro e sim de justiça, e acredita que teve sorte aí em encontrar o contato da Manuela Dávila, porque se ele não fizesse isso, o país poderia quebrar. Na avaliação dele, este governo atual poderia privatizar tudo, que já estava sendo preparado ou até concretizado aí um golpe gigantesco, e que essas revelações acabaram impedindo, e os dois chegaram ali até uma conclusão de que a melhor coisa que eles fizeram foi realmente repassar o material para o Glenn, porque na avaliação deles é o jornalista de maior credibilidade e que recebeu todos esses arquivos aí com muito entusiasmo. Enfim, essas coisas todas que a gente já meio que sabe mesmo. O que me chamou a atenção, Edgar, foi uma certa, vamos dizer, intimidade do Vermelho com o passar dos dias com a Manuela Dávila, falando assim até para a Manuela: olha, inclusive o Cid Gomes escrevia seu nome errado, com O, né, escrevia Manuela. Ela dá risada e fala: isso acontece muito, tem gente que me chama até de Daniela. E aí depois o Walter Delgatti também revela que ele estava conversando com ela pelo exterior, e que lá no exterior ele baixava o Tinder para poder se relacionar com outras pessoas, mas que não tinha muito sucesso. Você acha que jogou um galanteio? Eu acho que o Vermelho deu uma cantada aí na Manuela. Deu migué? Ela foi simpática. Ela foi simpática, ela deu risada, né? Deu migué. Ela falou: eu vi seu Tinder e estou rindo aqui com o seu Tinder. Ele deve ter mandado, né? Entendi. O print do Tinder ainda. Mas enfim, não tem tantas revelações assim importantes nessa conversa. Até o momento a Manuela não se pronunciou sobre esses prints. Quem se pronunciou pelo Twitter foi o Glenn Greenwald. Vamos ver o que o Glenn falou. Ele compartilhou ali a matéria do Estadão e disse que grande parte dos furos mais bombásticos da grande mídia é baseada em vazamentos ilegais do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal, como a matéria abaixo. Ele diz: interessante como alguns ficam bravos com vazamentos ilegais quando revelam corrupção de seus políticos poderosos favoritos, mas não quando usadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. O Glenn também complementa dizendo que todas as reportagens da grande mídia
como o do Globo, baseado em delações premiadas ou investigações do COAF, do Ministério Público Federal, usam vazamentos ilegais, crimes, mas as pessoas que retratam vazamentos na Vaza Jato como ultrajantes não se opõem a esses vazamentos. Inconsistência reveladora foram aí, portanto, as palavras do Glenn Greenwald. Agora eu quero saber do Caio se a Manuela tem que explicar alguma coisa com relação a essas conversas que foram vazadas aí, Caio. Pois é, né? A Manu e o Hacker Vermelho tiveram seus 9 dias e meio de amor via aplicativo de mensagem, né? A melhor parte mesmo é quando ela fala pro hacker, tô rindo do seu Tinder. Bom, isso implica uma certa intimidade, ainda que cautelosa, né? Conforme as reportagens deixaram explícito. E o que vale a pena apontar aqui é a contradição entre o que está sendo revelado agora e o que foi alegado inicialmente, né, pela ex-deputada. Antes, a nossa ideia é que tinha existido apenas um breve contato, né, que antecedeu a intermediação que ela promoveu entre o criminoso e o jornalista militante. Agora a gente sabe que não foi bem isso, que se estabeleceu aí um amplo diálogo com troca de opiniões, esse tipo de coisa. E o que eu identifico nas mensagens dele, especialmente aquelas que se dão após o contato com o jornalista militante Glenn Greenwald, é uma certa consciência social deturpada e inverossímil por parte do Hacker Vermelho. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um criminoso em série, né, de um estelionatário profissional. Então, essa mensagem política, ela parece ter sido pensada e registrada até com o intuito de álibi, né, no sentido de escamotear a provável causa, né, dessa prática criminosa, que foi enriquecimento ilícito. Certamente era desejo dele lucrar com essas mensagens. Talvez ele não tenha obtido êxito e por isso divulgou, mas eu acho isso muito improvável. A gente já falou aqui que ele só perde se falar que houve qualquer tipo de transação financeira relacionada a esses vazamentos, porque ele não ganha absolutamente nada e ainda implica um terceiro que pode depor contra ele e gera a obrigação dele devolver o dinheiro. Então esse é um cara que, sendo o estelionatário profissional que ele tem plena consciência de que ele não ganha absolutamente nada apontando a transação financeira. Então, como isso ainda está numa fase inicial, a gente tem que aventar aí todas as possibilidades e está ficando cada vez mais complexo para a Manuela, para o Glenn, se livrarem vamos dizer assim, da percepção de que houve muito mais do que uma intermediação fria, mas um conluio para a divulgação dessas mensagens e auxílio, né, com questões materiais. Vamos em frente, seguindo com mais um assunto aqui no Morning Show. Agora é entretenimento. Vamos falar com o Fefito aí, como é que foi a estreia do programa Se Joga aí? Foi bom? Você gostou? A estreia do programa com o pior nome de programa de todos os tempos. Se Joga! Chama Se Toca, né? Nossa, podia chamar Se Toca. Você viu também, Vini? Então vamos comentar juntos, vambora! É da Fernanda Gentil. É o programa da Fernanda Gentil. Pra você que não sabe o que aconteceu ontem, aconteceu algo meio atípico na Globo, fora dos períodos de abril, assim. Aconteceu uma super segunda, que era uma segunda-feira de muitas estreias. Por exemplo, a Maju estreou lá no Jornal Hoje e arrasou num cenário ali que deixava ela de pé, circulando entre telões, e entregou até com audiência legal pra o Se Joga, que derrubou. O Se Joga perdeu, já estreou perdendo pra Record ontem. Jogou perdeu audiência pra... lá embaixo. Pois é. Perdeu a... Perdeu a audiência para o Geraldo Luiz, que estreava no Balanço Geral da Record. Pra vocês terem noção, a Globo tinha tanta noção de que o Se Joga poderia ter problemas com o Balanço Geral, especialmente com a Hora da Venenosa, comandada lá pela minha amiga Fabiola Hypert, que a Globo atrasou em 15 minutos a estreia do Se Joga. Ainda assim, o Se Joga perdeu mais ou menos, tá? Olha só, a Globo ainda não são consolidados. Imitando o Silvio Santos nas estratégias. Pois é. A Globo perdeu por mais ou menos, 10 a 8 e poucos, tá? Perdeu por um pontinho e pouco de diferença aí. O Se Joga começou, gente, também fazendo inveja à querida Sônia Abrão, que tem um quadro que tira pessoas da geladeira e põe pessoas na geladeira. Pois é, o programa começou depois de ter feito o Mexendo no Encontro e no próprio Jornal Hoje com a Maju Coutinho, tirando a Fernanda Gentil da geladeira. Disse que passou lá 9 meses. Mesmo, ela saiu de uma geladeira. E foi algo que a Record já tinha feito com o Rafael Cortez.
Tá. Olha! Que boa lembrança. Não é muito original a ideia. Não? Pois é. O Vini adorou esse programa, eu tô sentindo que ele gostou mesmo. Entre as grandes coisas que aconteceram no programa, os grandes quadros, eles receberam a Paola Oliveira, que deixou seu celular ser invadido. Mostrou o quê? Uma nude, uma conversa picante com o namorado, uma foto que ninguém nunca viu, não. Mostrou um áudio fofo da avó da Paola Oliveira. E a Paola Oliveira comentando o vídeo que ela gravou lá de um motorista de aplicativo que ficou emocionado quando viu a Vivi Guedes lá dentro, assim. Então, foi fofo. O programa também mostrou um quadro comandado pelo Paulo Vieira, que aí sim foi muito legal, foi o grande destaque da estreia. Todo mundo ficou falando que Paulo Vieira devia fazer parte do elenco fixo ali no palco, inclusive. E aí, o programa também serviu de mexam pra Éramos 6, inclusive vamos falar da estreia de Éramos 6 daqui a pouco. Dizendo 6 motivos para você ver Éramos 6, e também trouxe a emocionante pauta com o Rodrigo Simas dizendo como é que ele estava curtindo o Rock in Rio. Poxa, você não podia dormir sem essa, você não podia passar a tarde sem essa. Você também não curtiu? Não curti. Não foi nada legal. A impressão que passou é que assim, a Globo prometeu um programa para Fernanda Gentil, que saiu do esporte e foi para o entretenimento, eu acho ela extremamente talentosa. Mas aí, na concepção desse programa, foi demorando tanto, a Globo se sentiu obrigada a dar esse programa para Fernanda Gentil e aí não tinha muita ideia do que fazer, né? E aí fez o Se Joga colocando outros 2 apresentadores com ela, que eu acho também desnecessário, a tela ficou muito poluída. E eles falavam muito um em cima do outro, muito atravessado, né? Tanto o Érico como esqueci o nome da comediante, Fefito. Fabiana Carla. Da Fabiana Carla, que também são bons, né? Mas eu achei que os 3 juntos ficou um cortando muito o outro, ficou muito atravessada a coisa. E muito sem ideia também. Eles poderiam ter repercutido muito mais a história do Gianecchini, né? Que era o assunto do dia. Mas não se aprofundaram, falaram meio que por cima. Então, assim, muita coisa jogada. Aquele joguinho com a Maju no início. Eu achei um grande video show repaginado com videogame, que não trouxe muita coisa nova, não. É exatamente essa questão. Por que acabar com o video show e colocar esse programa se ele vai fazer mais ou menos o que o video show fazia? Isso. E pra mim ele vai sofrer do mesmo mal do video show. Ele não tem a coragem de falar das celebridades da Globo do jeito que deve ser falado, jornalisticamente, porque eles têm medo de desagradar as pessoas e tudo mais. Então eles vão sempre falar com muito cuidado, vão sempre fazer uma coisa mais fria nessas pautas. Então, nesse sentido, o programa não vai adiante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acha que é muito sofisticada a atração, de uma maneira geral? Não, eu acho que ela é muito fria. É fria? E eu acho que a Globo, no geral, tem problemas com programas de auditório. Mas, por exemplo, os concorrentes, Silvio Santos, vocês citaram, tá fazendo o que o Silvio Santos fez. Atrasar uma estratégia e tal. Não tem ali uma dificuldade da Globo em falar com o povão mesmo, assim, fazer um programa? Então, é essa questão que eu queria... Porque programa de auditório é muito calcado na presença do apresentador, na figura do apresentador. O Faustão não faz sucesso há mais de 20 anos, aliás, 30 anos, à toa. Ele sabe comandar um auditório como ninguém. O Silvio Santos, o Gugu, o próprio Luciano Huck. A Fernanda Gentil, ela é jornalista, ainda tá se achando nesse novo meio, de ter plateia, aí tudo mais. Só que assim, o programa é frio, a pauta é fria. Na internet todo mundo detonou, Se Joga. Eu vi gente dizendo que não se sentia tão constrangida desde o Tomara que Caia. O Augusto Souza aqui no Twitter falou o seguinte: é a Fernanda Gentil sair da geladeira direto pra frigideira. Eita! Nossa, não poderia ter resumido melhor. Ela? O Paulo Vieira realmente foi o destaque do programa, só que ele tem uma participação aí uma vez por semana só. Então acho que vai ser um problema e talvez a Globo chegue no entendimento aí de que ele precisa aumentar aí a sua... Vai ter o Jefferson Schroeder agora, né? Que vai ser tipo a Mama Brusqueta das fofocas deles. O Jefferson Schroeder vai ter uma personagem que é tipo a Mama Brusqueta, que vai falar de celebridades nos próximos dias. Vamos ver como a audiência reage. Agora, perdeu pra Record, o Geraldo Luiz estreou rindo e tá passando a semana toda rindo à toa aí, né? Balança... Olha, pessoal, hoje é o dia da longevidade, dia do idoso. A repórter Natasha Mazzaro está acompanhando um fórum muito importante sobre o tema. Diga lá, Natasha. Oi, Edgar, eu estou aqui no Fórum Diálogos da Longevidade, promovido pela Bradesco Seguros, com o tema Viva a Longevidade. E o evento tem o objetivo de discutir a importância do cuidado com a mente e o corpo para ter uma vida maior e melhor. E para falar sobre o tema, converso agora com um dos embaixadores do Viva a Longevidade, Robson Caetano. Bom dia, Robson. Bom dia, Natasha. Bom dia, galera. Robson, é um fato que a população está vivendo mais. Por que as pessoas precisam pensar agora o envelhecimento delas?
Uma das coisas que nos faz pensar sobre esse tema é que, além de viver mais, as pessoas estão investindo mais na própria vida, né, na própria saúde. Mas investir de maneira correta sempre faz toda a diferença. E por isso que a gente está promovendo esse debate, falando sobre a importância de você investir melhor o seu tempo para otimizar cada vez mais esses 20, 30 anos que você está tendo a mais do que há 50 anos atrás. E como investir de maneira saudável no envelhecimento? Eu diria que você precisa ter uma mente conectada com o seu corpo, e essa mente conectada com o seu corpo tem que te levar a novos desafios. Esses desafios é que a gente está tentando promover aqui, tentando levar as pessoas a um pensamento de que você pode sim e deve sim se permitir uma nova adolescência, uma nova infância, para que você tenha uma vida com um pouco mais eu diria que um pouco mais de saúde, né? Mas uma saúde mental e uma saúde física. Certo, Robson, muito obrigada. E nesta edição do Diálogos da Longevidade participam a pesquisadora de neurociência e comportamento, a doutora Elisa Harumi, e o nutricionista e apaixonado por esportes, Daniel Cadi. Quer saber mais sobre a longevidade e participar desta conversa que interessa a todos nós? Acesse vivaalongevidade.com.br. Agora, 10 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos voltar à política aqui no Morning. A novela sobre uma possível ida do ex-presidente Lula para o regime semiaberto ganhou novos capítulos. Até o Jair Bolsonaro já se pronunciou. O capitão disse o quê, Vini? Se quiser ficar, fica. Não, vamos recapitular um pouco da história. Foi isso mesmo que ele falou. Foi isso, mas vamos entender um pouquinho, porque assim, veja a que pontos chegamos da história, né? O Lula não quer sair da cadeia e os procuradores da Lava Jato querem que ele saia. O Zé Simão deu uma ótima, falou assim, é a progressão coercitiva do preso. Vão ter que tirar ele à força de lá daqui a pouco, né? Porque os procuradores da Lava Jato pediram, né, para que a juíza Carolina Lebos fizesse essa avaliação aí da progressão de pena. Ela também pediu ali algumas informações sobre a conduta aí do Lula, né, sobre bom comportamento, quantos dias de fato ele está preso, se ele já tem direito, quando ele vai ter direito ao regime semiaberto, né, ao direito à progressão de pena, lembrando que é a partir do momento que você cumpre aí um sexto da pena, e a petição assinada pelos procuradores tinha assinatura inclusive do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o Deltan Dallagnol. Mas veja, Edgar, agora Lula escreveu uma carta que foi lida pelos seus advogados. A gente pode até exibir aqui na tela a carta que o Lula escreveu, e ele diz que não troca a sua dignidade pela liberdade, também não aceita barganhar os seus direitos. O ex-presidente Lula afirma que os procuradores deveriam pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à sua família pelo que fizeram com a democracia, a justiça e ao país. E o Lula espera, portanto, que o Supremo Tribunal Federal corrija, segundo ele, as arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro. E termina dizendo que não descansará enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Ou seja, Edgar, o que o Lula quer é a anulação do processo, né? Ele não quer saber de progressão de pena nenhuma, até porque existe aí um entendimento de que ele saindo da cadeia diminuiria essa narrativa, né? Essa força aí do discurso da perseguição política. Então, tudo passa aí também por interesses políticos nessas decisões. E ontem também perguntado aí sobre essa questão, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai interferir nem tripudiar em cima de Lula. Abre aspas para Bolsonaro. É um direito dele ficar preso lá. Quer ficar, fica. Fecha aspas, foi a opinião aí do presidente Jair Bolsonaro sobre a situação do Lula. Diga. Ô Vini, tem uma questão que você traz aí, que é essa retórica, né, o discurso, né, o que ele pretende com essa atitude que vem tomando frente a essa possibilidade de progredir aí na sua pena. Eu me lembro quando falávamos aqui, quando estourou o caso do apartamento, do triplex do Guarujá, Vini, a gente falava muito da questão da narrativa, né? Se o Lula se mostra e aparece como um homem de posse,
um homem que tem dinheiro, aos olhos do seu eleitorado, né, cai o mito, né, do trabalho, aquele mito que o colocou no posto de presidente por 2 mandatos, né, que é o trabalhador que ascendeu ao poder, que vai, enfim, fazer a justiça, tudo que se acreditou quando o Lula chegou ao poder, antes de toda a decepção causada aí em uma parte muito grande de quem votou e decidiu votar no Lula mesmo, não gostando muito dele, a partir lá da Carta ao Povo Brasileiro. Sim. Você se lembra disso? A gente falava dessa narrativa, né? Sim. De que ele, como um presidente ou um ex-presidente, teria todas as condições de, através de recursos, inclusive as palestras, as alegadas palestras lá que não ficaram muito comprovadas se aconteceram ou não, de angariar fundos para viver de uma forma confortável, como qualquer ex-presidente. Todos os privilégios que o cercam, né? A vida de um ex-presidente. Exato. Essa questão que vem agora, relacionada à progressão da pena, que ele se recusa a cumprir, primeiro, gera um debate, né, Caio, jurídico, porque assim, não cabe ao preso, há o entendimento de que não cabe ao preso decidir se ele continua preso ou não. Ficar, Caio. Inclusive no que diz respeito à fiscalização, porque tem toda ali também o debate em torno da usa a tornozeleira ou não, precisa da tornozeleira ou não. Não é ele que define a maneira como o Estado vai fiscalizar, né? Agora eu acho que tem um caso importante para passar a bola para o Caio falar, que é a seguinte: em outros casos de presos da Lava Jato que foram beneficiados com essa progressão ali, de pena por bom comportamento, por tempo já permanecidos na prisão, tal, ou esse 1/6 que você se refere. E tem a questão da multa também, né, Edgar? Exatamente. Que a juíza pediu também a revisão, né? É isso que é aí que eu queria chegar. Para outros presos que conseguiram progredir na pena, o dinheiro foi devolvido ao erário. No caso do Lula, ainda não, né? Essa é uma questão que joga ali um senão, né, em tudo isso. É um embate jurídico ali, né? Eu acredito que liberdade é um direito indisponível. Né? Da mesma forma, quando você entra com uma ação de habeas corpus, você não pode renunciar à sua liberdade. A defesa do Lula sabe disso, tanto que ela vai atacar o quê? As medidas cautelares relacionadas ao novo regime. Então, eles vão falar, não, ele não quer usar a tornozeleira, não quer trabalhar, isso inclusive será uma argumentação. Eles vão atacar por esse lado. Porque a lei de execução penal, ela é claríssima, né, de 84, e é ela que rege a aplicação, né, das penas cominadas na sentença judicial com base no Código Penal. E aí você vai para o artigo 112, ele é categórico, olha isso. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva. Não cabe interpretação. Com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário. Portanto, os 2 critérios já foram cumpridos, né? Tanto o prazo quanto o bom comportamento, né? E no parágrafo 1º... Mas a juíza quer se certificar disso ainda, né? A juíza sim, pediu a recomendação do relatório da Polícia Federal. Né? É isso aí, do chefe lá da Superintendência da Polícia Federal. Tem um trâmite burocrático ainda para ser analisado, mas com certeza vai corroborar o bom comportamento do encarcerado. E o parágrafo 1º, ele estabelece que a decisão deve ser motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor, mas em nenhum momento fala que está condicionado, né, a vontade do réu. Seria muito esquisito, né? Não existe essa previsão de condicionar o juízo à vontade do criminoso. E uma alegação simples nesse caso é porque assim, o Estado banca esse preso. Esse preso tem um custo para o Estado também, né? Também. Não, exatamente. E fora assim, a inversão moral que seria submeter a decisão, né, e submeter a lei aos caprichos de um criminoso. Né? Não é porque ele está saindo para o regime semiaberto que ele deixou de ser criminoso, muito pelo contrário, né? E muito menos, né, submeter a justiça brasileira à narrativa de um corrupto que brada aos 4 ventos, que é um preso político perseguido por uma justiça que lhe tirou a liberdade. Qual é o nome da hashtag? Não é Lula livre? Ué, e aí quando a justiça, pelo devido processo legal, né, executa a pena como deve ser executada, né, e cumpre a lei,
aí ele se coloca contra ela. Então, vai ser Lula preso agora? Ou Lula semilivre, eu não sei qual que vai ser a hashtag nova, mas está evidente que ele manipulou aí a sua massa de manobra, que achava que lutava aí pela liberdade de quem está se lixando para ela. É como a gente bem trouxe, assim, o foco é sempre na narrativa, não existe compromisso nenhum com a justiça aqui. E se a defesa, Vini, vai continuar com essa estratégia de tentar anular a sentença, então, ele vai poder continuar fazendo isso, né? O receio da defesa é que isso no HC possa ser prejudicado, né? Esse desejo dele. A defesa vai continuar pedindo ali a decisão do Supremo Tribunal Federal e vai ficar aguardando a decisão oficial da Corina Lebos. E aí, a partir da decisão oficial dela, o Lula provavelmente vai ter que cumprir, né? Agora, é interessante mesmo esse enfrentamento que o Lula lança a mão toda vez com a justiça. Foi assim quando ele ficou refugiado lá no Sindicato dos Trabalhadores, foi assim quando ele se lançou candidato mesmo, não podendo se lançar candidato, e tem sido assim agora nessa decisão, Vini, de continuar preso mesmo com... Tem gente que se acha acima da lei. O Lula tem certeza que está acima da lei. Vamos falar da hashtag? Olha, essa hashtag de hoje aqui é a seguinte, hein? Ser cidadão no Brasil. Fomos Tudo aqui. Inspirado por Luana Piovani. Luana Piovani nos inspirou nessa hashtag. Como é que é? Ela falou que dava muito trabalho. As nossas tuiteiras estão interagindo aí, Paulinha. Será que tá todo mundo piovanando e discutindo na hashtag? Não sei, vamos ver. Olha, a Gipil, que é super ouvinte aqui do Morning Show, sempre participa. Hashtag ser cidadão no Brasil é fácil. Difícil é ser dona de casa na minha casa ou com a minha gata, querendo brincar com a minha mão enquanto eu faço a cama. Cada um com a sua dificuldade, não é verdade, Edgar? Ricardo Pinto diz aqui, ó: ser cidadão no Brasil é acordar 30 minutos antes do horário normal só para saber das tretas no Twitter e dar palpite em cada uma delas, até porque aqui somos todos especialistas em tudo, desde política, relacionamentos alheios e física quântica. É uma verdade, todo mundo é sommelier de tudo. E fechando, Eduardo Barbalho, hashtag ser cidadão no Brasil é difícil porque a gente tem que aguentar assalto todo dia, bala perdida, político corrupto, grávida de Taubaté e por aí vai. A grávida de Taubaté sempre volta. Tá, ai, que icônica. E aqui, vem no Morning grávida de Taubaté um dia. É um sonho. E aqui pelo WhatsApp, hein? O que será que o nosso ouvinte está falando aqui sobre ser cidadão, a dificuldade de ser cidadão no Brasil? Vamos conferir as mensagens que chegaram pra gente. E aí, rapaziada Jovem Pan, se dá trabalho ser cidadão? Dá nada. A gente que costuma reclamar demais. É isso aí, rapaziada. Que alegria. Paulo Maurílio. E ao ser cidadão nesse país é pagar imposto, pagar imposto e pagar imposto. Aí você sai de férias, paga imposto, paga imposto e paga imposto. Esse governo só quer saber de pagar imposto. Então, esse é ser cidadão nesse país. Dia, galera do Morning. Aqui quem fala é Antônio Fernando, do Parque Fernanda, São Paulo. Olha, sendo ironia ou não, o que a Luana Piovani falou, eu vou concordar em muitas partes, porque tá realmente difícil ser cidadão aqui no Brasil. A gente vê por aí, nas ruas, nas conduções, a falta de conduta, a falta de educação, a falta de respeito aos mais velhos, a falta de respeito às crianças. Também tem as crianças que falam palavrão, que tem influência dos mais velhos, e isso é só a ponta do iceberg, tá? E outra coisa que tá chato pra caramba, você ser você mesmo aqui no Brasil. Você tem que levantar alguma bandeira, você tem que ter uma posição, isso é um pé no saco. Depois que a internet virou algo de massa, parece que todo mundo agora virou comentarista político, virou influenciador, e você tem que ir na onda de alguém. Não é assim. O conceito de alienação já começa quando você perde a sua essência. Quando você deixa de ser você mesmo, você já começa a se alienar. E não é assim, meu. Você tem que ter a sua postura, independente de ter lado ou não, e seguir o seu caminho. Segue seu caminho e pronto. Mas não. Mas tem uma galerinha aí que enche o saco pra caramba, ó, haja paciência, mas seja você mesmo, porque tá difícil ser cidadão e tá difícil ter sua própria postura, mas tem que ser. Abraço. Foi contratado como comentarista do Morning Show. Fernandinho aí, ó. Maravilhoso. Soltando o verbo aí. Meu xará, que eu também sou Antônio Fernando. Olha lá aí, nossa. O presidente, tá difícil ser cidadão. Estamos tentando mudar isso aí, tá ok? Agora, os anos aí do governo anterior,
deixam um legado bastante prejudicial. Mas vamos mudar, tá ok? Você quer o PT de volta, né? 11h17, horário de Brasília. Até perdi a vinheta aqui. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, reta final do Morning dessa terça-feira. Vamos falar de um clássico da literatura brasileira. Éramos 6, de Érico Veríssimo, vai pra tela pela 1000ª vez. Pela 5ª vez, Olha, pra ser mais só na Globo, exato. o quê? Na Globo já foram o quê? 3, no mínimo, vai. Não, imagina. Na Globo é a primeira vez, Na pô. Globo é a primeira vez. É a primeira vez? É a primeira Foi no vez da SBT, Globo. era Peraí, mas Nissete Bruno viveu o papel que a Glória Pires vai fazer, Sim, né? assim como a Irene Ravache. Irene Ravache também. Olha só. Ah, não foi na Globo? É. não? Primeiro, Foi no SBT? Primeiro foi na Record, Foi em aqui. 1958, com a Gessi Fonseca como Dona Lola. Aí, em 1967, 9 anos depois, teve uma segunda versão na TV Tupi, que a Cleide Diáconis era protagonista. Aí, em 77, teve mais uma versão 10 anos depois, na Tupi também, com a Anissete Bruno, e em 94, numa versão inesquecível com a Irene Ravache, lá no SBT. Aí você me pergunta, mas Fefito, por que raios adaptar pela 5ª vez uma novela que todo mundo já cansou de ver? Exatamente Não cansou. por isso, não cansou. E todo mundo ama ver uma novela que traz em si um clima de nostalgia. Quem viu alguma dessas versões certamente está vendo essa comparando a história. Eu lembro disso. Vai acontecer assim, ou talvez aconteça diferente, você vai ficar na expectativa. E Éramos 6, que é baseado no romance da Maria José Dupré, ela é uma novela que mexe com núcleos familiares de uma maneira muito tênue, assim, mas muito sensível também. Quem não teve um pai ou um tio como o Júlio, que é o Antônio Calone, que às vezes maltrata os filhos porque não sabe demonstrar amor, ou porque toma uns gorós a mais e não é amoroso com a mulher, o que não se justifica, obviamente, mas que é uma situação que a gente já viu acontecer em vários momentos da família, pelo menos na minha e de várias pessoas que eu conheço. Éramos 6 vai ter 3 fases, estreou ontem, gente, com a maior audiência da Globo das últimas 3 antecessoras. Por que eu falei Érico Veríssimo? Eu viajei de bonde. Viajou, viajou. Pode ser. Você tá viajando na nota toda. toda. O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, talvez, Fefito. Nossa, o Tempo e o Vento. Me perdoe. Mas a Maria José... Esse romance é da Maria José Dupré. E aí, a novela é a maior audiência de estreia da Globo no último ano e meio, pelo menos. Porque o índice consolidado ainda tá pra sair. Deve ter saído agora, inclusive. Éramos 6, provavelmente é um talismã na mão da Globo. É uma bela gema que a Globo vai trabalhar e que tem tudo pra ser a maior audiência dos últimos anos no horário, assim. Porque é uma novela muito bem produzida que, Paulinha, você vai precisar ver hoje por um simples motivo. A abertura está sendo comparada com Game of Thrones. Caramba! Sabe aquele esquema maquete da que ultra mostra tecnológico? onde é que a gente vai pisar. Só que esse é o esquema maquete, com música instrumental também, mostrando São Paulo dos anos 20, 30 e 40, com a evolução das cidades ali, tudo crescendo, e no fim os prédios sobem e o casarão da Avenida Angélica, onde vive Dona Lola, fica lá intacto. Porque a novela vai se passar ao longo de algumas décadas. Essas novelas de época são legais, né, Fefito? E elas têm essa característica de sempre passar ali, puxar o fio das novelas, né? Era sempre de tardezinha, final da tarde, começo da noite. Porque normalmente é o horário em que pessoas de um pouco mais de idade já estão em casa, os mais aposentados e tudo mais. Quem tá saindo do trabalho tá saindo nessa hora, ainda não tá vendo. Então, novela de época apela para um sentimento de nostalgia dessas pessoas. Não sei o que eu tô dizendo, são pesquisas. Estratégia, hein? É uma bela estratégia. Mas, para além disso, essas novelas de época são um espelho para a sociedade atual. Vendo comportamentos antigos, você vê como é o comportamento hoje, como as coisas mudaram ou não. Vai saber, vai depender de cada um. A novela foi um sucesso nas redes sociais, além de ser um sucesso de audiência, tá todo mundo falando da Glória Pires, mas uma das pessoas que chamou a atenção ontem também, atende pelo nome de Eduardo Sterblich, o humorista. Ele tá vivendo um romance com a Maria Eduarda Carvalho, meio platônico na novela, e todo mundo já tá amando o personagem dele. Ele já começou muito bem. Você quer saber mais sobre Game of Thrones do Éramos 6? Brincadeira, só sobre Éramos 6? Vai lá no jp.com.br/Fefito, eu acabei de publicar uma crítica sobre a novela, e aí
aí, já vou falar também sobre o novo peão de A Fazenda lá no blog, porque, só uma informação muito rápida, o Felipe Hagensen foi expulso, a gente falou ontem, entrou o Jorge Souza na Fazenda como novo peão. Você se pergunta quem é Jorge Souza? Ele é marido da Laura Keller, ex-mulher múmia. Quem é Laura Keller? Que foi pro Power Couple. Nossa, gente, mulher múmia, então você fala se localize aí no mundo das subcelebridades brasileiras, diz que ele vai dar bafão. Essa galera não tem limite. Ele ganhou um reality já, né, Fefito? Ganhou o Power Couple, né? Ganhou o primeiro Power Couple. Vamos em frente? Vamos fechar então com mais uma notícia aqui do Showbiz. De quem é esta voz? Aí, o Léo Dias tá aqui com a gente. Escreveu a biografia dela, né? Deu trabalho? Caramba! Qual foi o ponto alto desse romance? O sexo. Dessa biografia? A 2, a 3, com homem, mulher. E aquele retiro no terreiro também. E foi o Léo, inclusive foi o Léo que deu essa primeira notícia de que a Anitta tinha um plano de terminar a carreira mais cedo. Lembra, Léo, que você falou? Que ia ser uma coisa com 30, ela tá com 26, então que ela já tinha planos. Ela não vai entrar na reforma da Previdência, vai se aposentar aos 30. O fato é que o que você vai nos dizer é que ela deu mais um passo rumo à Anitta empresária, é isso, Paulo? Empresária. Lembra? Bom, na carreira artística, lembra? Lá pro Internacional, ela até fechou com um empresário gringo, mesmo da Normani. Então ela achou alguém para tomar conta disso, mas aqui no Brasil ela fechou com uma marca de cerveja para ser líder de criatividade e inovação, Edgar. Em um contrato que não tem data para terminar. Especulam que pode ser coisa de anos, porque ela é bem parceira mesmo dessa marca. Então, ela vai o quê? Ter decisões importantes ali, discutir com a equipe da marca a estratégia de marketing, as ações, como é que vai acontecer aí para essa marca aparecer no Brasil. E aí ela contou, Edgar, que essa história dela tomar conta da própria carreira fez ela descobrir uma segunda paixão, além da música, que é essa história de ser business, né? Ela falou que isso dá muito tesão pra ela, Edgar, que ela gosta desse negócio, de fazer negócios, tem tino, entendeu? Pra coisa. Ela tem, né, pra carreira dela, ela fez um bem pra carreira dela e agora talvez as marcas de olho nisso querem esse olhar esperto da Anitta com o público brasileiro pra reverter em vendas, não é? Quer um bastidor dessa história, rapidão? Conta. Ela é viciada nessa bebida. Você não falou o nome da bebida, né? Mas ela é viciada nessa bebida e ela leva essa bebida para onde ela vai. É a única coisa que ela bebe. Não precisa falar a marca, mas o que é? Destilado? É tipo Beats. Aí ela leva tipo energético, não? É meio que um ice, assim, vai. Tá. Tipo isso. Alcoólico? Aí, alcoólico. Ela leva onde ela vai essa bebida e essa bebida... A Ambev, inclusive, procurou ela por causa disso, porque ela vai, sei lá, na Europa, numa festa, e ela leva a própria bebida e pá, põe onde vai. E ela vai apresentando a bebida pra várias pessoas influentes de fora do Brasil. Mas o senhorito não estava criticando o Drake porque trazia a própria água? Não, mas desculpa, uma coisa é você ser viciado no próprio álcool, outra coisa é você ter nojinho da água do país. Diferente, então, é uma provocação só. Diferente, mas é uma boa provocação. Vou refletir sobre o assunto. Então, com essa da Anitta, Paulinha, isso, fechamos? Agora calma, se os fãs estão nervosos aí, parece que a desacelerada da Anitta é pro ano que vem, mas ela continuará lançando, inclusive pra esse ano tem várias coisas aqui pro público brasileiro, ela falou, nos próximos meses. Na carreira internacional ela falou que vai demorar um pouquinho mais pra lançar novidades, mas hoje mesmo tem um clipe da Anitta com o Black Eyed Peas entre os vídeos mais assistidos do Brasil pra essa faixa Explosion. Então veremos os próximos passos, Ed. Será que em 2020 teremos uma Anitta mais calminha nesse mundo do entretenimento? Será? Mais empresária por aí? Mais mandando e desmandando em marcas? Não sei. É a afirmação que ela faz já de um tempo, né? Nossa Miranda... É isso, vamos fechar a lojinha? Temos aí agraciados no dia de hoje? Temos o Antônio Fernando no WhatsApp. Olha aí, que passou uma descompostura, né? Pois é. Então é isso, a gente fica por aqui, fechando a lojinha hoje do Morning Show. Amanhã a gente volta aqui na programação da PAN. Mas vou agradecer o prestígio da sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente até agora, viu? É isso. Cuidem-se. Tchau. O rolê
rolê de notícias de hoje. Lula não sai nem a pau. Drake é mala sem alça. Malvino enfia o pé na jaca. Forever 21 pede pinico. Boquinha de cemitério assusta Bolsonaro. Roberto Carlos mete atestado na Globo. E Gianecchini não é gay. Está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia, misturando humor e informação. Eu sou o Felipe Xavier. Eu não. Eu sou Maurício Meirelles e vamos às notícias de hoje. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. Defesa de Lula diz que vai decidir se o ex-presidente vai ou não para o regime semiaberto. Não, mas peraí, é meio confuso, porque se ele for beneficiado pela justiça, então ele não é um perseguido político. Não. Porque quem é perseguido político jamais seria beneficiado pela justiça, entendeu? Agora, se a juíza der o semiaberto, ele vai ser obrigado a sair da cadeia. Então vai ser o primeiro caso de liberdade coercitiva. Tipo, o senhor quer me acompanhar até fora do presídio? Ele, não quero ficar aqui no presídio. Não, aí os petistas vão ter que mudar o mote da campanha, né? Em vez de Lula livre, vai ser Lula preso. Lula preso, não pode estar no semiaberto, tem que estar preso. Lula preso. No Rock in Rio, o cantor Drake, da PT, demite o próprio iluminador e proíbe a transmissão do show em cima da hora. Ele só esqueceu que tinham 50 mil pessoas gravando o show com o celular, né? Ou seja, ele preferiu aparecer no Instagram da Dona Cleide de Osasco do que no Multishow. I got Lil Max with the heat of wave. It's a big gap between us in the game. In the next like I'm trying to say. When I die, put my money in the grave. When I die, put my money in the grave. O Multishow deu uma zoadinha de leve no cantor e transmitiu um show antigo da sua ex, Rihanna, no lugar da atração vetada. Não, e dizem que o Drake não quis provar nenhuma comida do Brasil, ele só comeu as batatas que ele mesmo trouxe dos Estados Unidos. Da próxima vez nem precisa, né? Porque a batata dele já tá assando aqui, ó. Aliás, eu já sei porque que o Drake, né, tem um avião tão grande, é pra carregar o ego dele. Não, o Drake é tão chato que até os cariocas estão reclamando. Mas eu sou carioca. Por isso mesmo. A ator da Globo, Malvino Salvador, dá entrevista a bebaço e comete várias gafes. Depois de dizer que gostaria de assistir aos shows de Bob Marley e Led Zeppelin, sendo que um já morreu e a outra banda não existe mais, ele cantou Bon Jovi, só que com uma nova versão. Tua música favorita do Bon Jovi? It's my time. It's now or never. Na verdade, ele cantou tão mal Bon Jovi que ele fez jus ao show do Bon Jovi no Rock in Rio, que também não cantou muito bem. Malvino Salvador foi à frente do seu tempo. Com essa entrevista, Malvino Salvador ganhou o troféu Cristiane Torlone de 2019. Adoro, hoje é dia de rock, bebê. Ao parar para conversar com a população em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro tira sarro de apoiador. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só pelo bafo não vai ter emprego. Olha, eu queria aplausos pro Bolsonaro, porque ele já está melhorando e evoluindo, porque ele foi discreto, você vê que ele conversou com o seu segurança, o Bolsonaro Raiz falaria na cara, você está com bafo. Ele já está evoluindo nesse comentário sutil. Na verdade, esse cara nem tava pedindo emprego, né? Que ele trabalha no Ministério do Turismo. Pois é, Bolsonaro, esse cara não precisa de emprego. Sabe do que ele precisa? De um Rolls preto. Luísa Sonza pede o Whindersson Nunes em casamento. Essa notícia seria maravilhosa se eles já não fossem casados desde fevereiro. Não, tá explicado porque que o Whindersson vive em depressão, né? O cara casa todo ano. E com a mesma mulher. O Whindersson é tipo um Fábio Júnior com Alzheimer. Roberto Carlos não vai gravar o tradicional show especial de fim de ano da Globo. Pô, será que vai ter fim de ano depois dessa? Será que vai ter? Caramba, 2020? O cara trabalha uma vez por ano e ainda falta. Não, sacanagem é com o Erasmo Carlos, né? O cara passa o ano inteiro esperando pra fazer esse único show, aí o Roberto Carlos vai dar essa mancada. É mancada. Bastante mancada. Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão acabar colocando o especial de 98 ou de 94 ou de 2003, que tudo é a mesma coisa. Não faz a menor diferença.
O galã de novelas Reinaldo Gianecchini diz que já teve relacionamentos com homens, mas afirma que não se considera gay. O ator afirmou ainda que sua sexualidade não cabe numa gaveta. É por isso que ele não guardou dentro de uma gaveta, né? Ele guardou dentro do armário. O detalhe é que essa porta aí desse armário devia ser meio de vidro, né? Porque todo mundo já tava vendo ele lá dentro faz um tempinho aí, né? Faz tempo já, hein? Mas nada contra. Felicidades a Reinaldo Gianecchini. E atenção, a Smart Fit continua cobrando R$3 o primeiro mês de mensalidade. Repita. R$3 o primeiro mês na Smart Fit. Cara, tá mais barato que o dólar. Não, um mês de Smart Fit é mais barato do que 1 hora de estacionamento. Tá mais barato do que pedir uma água em festival de rock. Muito barato, né? Smart Fit, R$3 no primeiro mês. Corre pra fazer a sua inscrição no smartfit.com.br. R$3 no primeiro mês. Não, e com essa revelação surpreendente, a gente chega ao final de mais um Rolê de Notícias. Assista a gente todos os dias às 7:55 da noite, depois dos Pingos nos Is, e às 11:30 da manhã, depois do Morning Show. Inscreva-se no nosso canal também, no youtube.com/Rolê de Notícias. Inscreva-se no nosso canal e ajude a gente a ultrapassar Felipe Neto. Se odeia ele, ajude a gente. Agora vendeu. Agora a gente vai chegar no 1 milhão. Agora vamos. Tchau, tchau. Até amanhã. Pô, bom, né? Pô, R$3, cara, a mensalidade, cara. É mais barato do que uma água num festival de rock. Não, mas qualquer coisa também, né? Porque um carro tá mais barato do que uma água no festival de rock. Eu acho que pra contratar a banda tá mais barato do que a água, inclusive. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit.